Olá pessoal, bom, mais uma vez falando direto do trânsito de São Paulo, hoje 3 de setembro de 2019. Queria comentar alguns assuntos, né? O primeiro deles é a questão Bolsonaro versus G7, Macron, etc. na questão da Amazônia, né? Não só G7, mas vários países desenvolvidos, né, que têm interesses aqui. Bom, nem vou comentar aquela questão da esposa dele, do Macron, né? Esse é o Bolsonaro que todo mundo já deveria conhecer, né? Não vale a pena comentar muito sobre isso, mas é uma questão que talvez seja um pouco tarde para falar sobre isso, né? O assunto deu uma esfriada, mas mesmo assim eu vou falar. Essa questão de soberania, preservação da Amazônia, etc, né? Bom, sobre isso especificamente, acho que não tem muito santo nessa história, né? Bom, para começar, acho que apesar do discurso de preservação, etc, né, os interesses dos países mais ricos na Amazônia, né, geralmente não são os mais nobres, né? Qualquer conversa nesse sentido de preservação, ela, dependendo de quem é o emissora, né, desse discurso, né, você tem que analisar sempre com alguns pés atrás, né? Mas a questão, acho que o principal é o seguinte: a Amazônia, né? 80% da Amazônia está no território brasileiro, né? Então isso já implica uma responsabilidade muito grande, né, para qualquer governante do Brasil, né? Independe de quem é o governante, de qual partido, de qual orientação política, né? E diante dessa responsabilidade, né, é uma responsabilidade que na verdade o Bolsonaro nunca quis ter, né? Embora ele fale muito nisso, né, soberania, principalmente em relação ao território e tal, né? Um sujeito que se elegeu utilizando aquela frase do Brasil acima de tudo, né? Mas isso não casa com o comportamento dele em diversas ocasiões relacionadas a meio ambiente, né? Quando eu subir esse vídeo, eu vou colocar um link com uma matéria do Lúcio de Castro, né? De alguns discursos dele na época que ele era parlamentar, né? E que vai bem de encontro com todos esses eventos aí que aconteceram, o Dia do Fogo e tudo mais, né? Ele volta a falar na questão da demarcação dos territórios indígenas, né? Que são os povos originários aqui, né? Por aí você vê que esse negócio de Brasil acima de tudo, combinado a algumas outras atitudes, né? Bater continência para a bandeira americana, ações diplomáticas sem contrapartida alguma, né? Mais recentemente o Trump foi flagrado aí tuitando a respeito da importação do etanol americano para o Brasil, sendo que o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, né, depois dos Estados Unidos, né? Por aí você tira que o Bolsonaro não é exatamente muito patriótico e nem nacionalista, nem nada disso, né? Tudo é uma mentira, né? Enfim, né?
falei, né? O Macron não é exatamente algo para se espelhar, né? Acho que, claro, se a gente comparar o quão o Macron governa para os franceses, né? De acordo com os interesses da França, né? E o Bolsonaro de acordo com os interesses do Brasil, você vai ter uma diferença gigantesca, né? Mas os dois são bem mais parecidos que a gente... mais parecido do que eles mesmos se consideram, né? Uma outra matéria que eu vou colocar junto com esse vídeo é da parte que cabe à França, né? Da Amazônia, porque parte da Amazônia não é uma parte significativa, mas de qualquer maneira é uma parte que deve ser preservada também, né? E que fica na Guiana Francesa, que é território francês, né? Mas que os governos franceses, em especial Macron, não tem muito interesse na preservação, né? Ao contrário, é uma exploração predatória, eu diria, né? Mas se a gente colocar tudo no caldeirão, a gente vê que o Bolsonaro é um perigo muito maior, né? Por tudo isso que eu falei, né? Pelo fato de 80% da Amazônia estar no nosso território brasileiro, né? Pelo fato de ele ser um entreguista, né? Se dependesse dele, ele delegava a Amazônia para os Estados Unidos, né? De uma vez. E pela falta mesmo de políticas e de interesses, né? No que se refere à preservação de algo tão importante até para sobrevivência da espécie humana, né? Às vezes parece um exagero, mas eu diria que não é, né? Porque a Amazônia é devastada, né? A floresta é responsável aí pela absorção de gás carbônico e tudo mais, né? E o Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, que é um cara do agronegócio, né? É um sujeito tão despreparado quanto o Bolsonaro, né? Tá à frente de uma pasta tão importante, né? Ao qual deveria se dar mais importância, né, do que se dá geralmente, né? Então, temos um sujeito como esse, como ministro do Meio Ambiente, né? Cuidando desses assuntos, né? Então, por tudo isso, eu creio que é um perigo muito maior do que os interesses geopolíticos do G7 e dos Estados Unidos, né? Até porque se fosse um presidente um pouco mais altivo, né? Realmente interessado em não só na preservação, mas na responsabilidade que eu comentei antes, né? Que a Amazônia gera para qualquer presidente, né? E um presidente que queira assumir essas responsabilidades, né? A história seria outra, né? Independentemente dos interesses geopolíticos, né? Mas, como a gente tem um presidente que, como eu disse antes, né? Se dependesse dele, ele entregava a Amazônia para os Estados Unidos, né? E que bota um cara do agronegócio nessa pasta e tem um histórico de defender o agronegócio e que tem acusações aí, né, de ter incentivado o Dia do Fogo, por exemplo, né? Um potencial destrutivo é muito maior. Bom, outro assunto tem a ver com esse entreveiro entre o Bolsonaro e o Dória, né? O Bolsonaro faz sempre, semanalmente, né, aquelas lives no Facebook dele, né? Na última transmissão ele atacou o Dória, né? É curioso como essas coisas acontecem, né? Porque, bom, obviamente ao atacar o Dória respondeu, né? E já há um movimento, né,
do PSDB, né? Do Dória em particular, e também do Alexandre Frota, né? Que recentemente saiu do PSL, né? E se filiou ao PSDB, para se antagonizar, né? Com o bolsonarismo, né? De maneira geral. Mas nem todo mundo tem memória curta, né? O João Dória, ele basicamente ele se elegeu aqui como governador de São Paulo usando a popularidade do Bolsonaro a favor dele, né? Isso não pegou mal, aliás, pegou bem mal, né? No PSDB, porque desconfia-se que esse apoio ao Bolsonaro vinha de antes do primeiro turno, né? E o PSDB tinha candidato, era o Alckmin, né? E o Alckmin, como se viu, né? Jogando com quase tudo a favor, tempo de TV, imprensa e etc., mercado e outras variáveis jogando a seu favor, mesmo assim conseguiu ficar de fora do segundo turno, né? E até por isso, talvez isso justifique, né, esse interesse do Dória em ficar do lado do Bolsonaro na ocasião da eleição, né? Isso já demonstra também um pouco do caráter do Dória, né, nesse sentido, né, que não importa muitas consequências ali, mesmo dentro do PSDB, né? O que importa pessoalmente para o Dória seria se eleger. E a eleição dele foi bem apertada, né, aqui em São Paulo, né? Foi decidida no final da apuração. E vale a pena um breve histórico, né, dele, né? Ele se apresentou com uma novidade, mas na verdade ele já está na política há algum tempo, né? Ele foi presidente da Embratur na época do Sarney, né? E ele tocava desde 2013 ele presidia o presídio, o LID, né? Que é basicamente um balcão de negócios, né? Como diria o Paulo Henrique Amorim, de um lado tem políticos, do outro lado tem empresários, né? E ele é uma espécie de mediador, né? Então ele já está na política há algum tempo, né? Não faz muito sentido ele se vender com uma novidade, né? Mas ele ganhou também um pouco com esse discurso, né? O gestor e não político, né? Enfim, depois ele no PSDB já aí sim se apresentou como candidato para prefeito, ganhou, e foi uma gestão desastrosa, né? Não ficou nem, saiu antes de terminar o mandato, né? Quebrou uma promessa de campanha, né? O que em São Paulo não é uma novidade, né? O Serra também já fez isso, né? Enfim, fez uma administração horrorosa, tanto que ele perdeu aqui na capital, né? Na votação para governador ele perdeu pro Márcio França, né? Mas, como eu estava dizendo, né? Ele colou no Bolsonaro, né? Para atrair a popularidade dele, né? E com isso ele acabou vencendo, né? Tem outras variáveis, mas basicamente foi por isso, né, que ele se elegeu, né? Foi uma eleição apertada, né? Apesar disso, né? Suou sangue para se eleger governador, né? E um dos motes era o Bolsodória, né? O que não falta é imagens, vídeos dele, né? Levantando essa bandeira do Bolsodória, né? Bom, o Alexandre Frota ainda tem um certo pretexto, vamos dizer assim, de ser um novato na política, né? Mas ninguém pode se fazer de desentendido com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é o que ele é há 30 anos, né? A carreira política dele basicamente se sustenta nessas bravatas, nessas palhaçadas que ele fala, né? E
o Alexandre Frota, né? Ele se elegeu pelo PSL, né? Bom dizer isso também, né? Ele era do partido do Bolsonaro. E obviamente pegou carona no bolsonarismo para se eleger, né? Não dá para negar que o Bolsonaro tem alguma popularidade, né? E depois de 8 meses ele acabou sendo expulso do PSL, né? Teve alguns entreveros lá com o Bolsonaro, com a família do Bolsonaro, principalmente com o Eduardo, né? O PSL achou por bem expulsá-lo, né? E agora estão Dória e Frota no PSDB, né? O que me faz dizer que o PSDB está cada vez mais parecido com o PSL, né? Hoje eles têm mais semelhanças do que diferenças, né? Não só pelos dois, mas principalmente por eles, né? Um partido que está aderindo aí esses absurdos que o PSL resolveu aglutinar, né? Muita coisa do que tem de pior na política, né? Não especificamente da direita, né? Apesar de ambos, né? O PSL principalmente se considerar um partido de direita, mas o que tem de pior mesmo, né? Na política em geral. Bom, terminar rapidamente falando da entrevista do Glenn Greenwald na Roda Viva. Eu não assisti, né? Mas teve uma repercussão positiva para o Glenn, o que seria óbvio, né? E muito ruim do programa em si, porque a bancada do Roda Viva ela se ateve muito. Obviamente o assunto era Vaza Jato, né? Mas eles bateram muito na tecla do hacker isso, hacker aquilo, e não preferiram não falar do conteúdo que foi revelado, né? Sendo que o Intercept nunca afirmou, né, que obteve essas conversas da Força Tarefa a partir de hackers, né? Isso apesar daquela palhaçada que teve esses dias, né, para trás aí, já faz algum tempo também, né? Que prenderam aqueles 4 coitados lá no interior de São Paulo, né? E depois teve aquela questão com a Manuela Dávila, né? Mas apesar de tudo isso, né? O Intercept continua afirmando, né? E eu acho que, pessoalmente, eu acho que faz mais sentido isso ter vindo de dentro do Ministério Público do que através de hacker, né? Mas, obviamente, isso é uma mera opinião, né? Mas, voltando, baseado na repercussão, não é exatamente uma novidade, né? Até porque esse jornalismo do Brasil está se mostrando cada vez mais servil, né? Jornalistas servis aos seus patrões, né? E o jornalismo por extensão, né? Mas faz sentido porque faz sentido esse comportamento porque desde o início da Lava Jato em 2014, né, é basicamente assim que eles se comportam, né? Eles nunca sempre analisaram a Lava Jato sem fazer muitos questionamentos aos métodos, né? E agora com essas revelações, né, em que tudo isso foi demolido, né, por essas revelações, né? Sobretudo a questão da corrupção, né, do combate à corrupção, que era executado por gente que praticava corrupção, né? Como eu falei no vídeo anterior, né?
é preciso fazer essa distinção, né, de combate à corrupção e força-tarefa, né? A gente está vendo hoje, né, com essas revelações e só não enxerga isso quem não quer enxergar, né? Que eles estão em campos bem opostos nesse sentido, né? O combate à corrupção está de um lado e a força-tarefa está do outro, né? E por tudo isso, isso é um abalo forte, né? Na reputação não só desses jornalistas que entraram de cabeça na Lava Jato, né? E que trataram de endeusar o Sérgio Moro e o Deltan e toda a força-tarefa, né? Deve ter sido um choque, né? O que está sendo revelado, né? E a fim de não destruir de vez a reputação desses jornalistas, né? E dos veículos para quem eles trabalham, né? Faz sentido se aferrar a essa questão de como as gravações foram obtidas, de como os diálogos foram obtidos, ao invés do que está sendo revelado ali, né? Porém, isso nem sempre isso foi verdade, né? Porque isso depende da ocasião, né? Isso é uma preocupação de ocasião, porque quando o hacker, entre aspas, era o Sérgio Moro, né? Um sujeito que deveria se preocupar em guardar as escutas e tal, muitas delas ilegais, né? Aí o método não importava, né? Aí o que importava era o conteúdo, né? Bom, como eu falei, né? Isso mostra o quão serviços eles são, né? E aparentemente o Glenn Greenwald, um americano, né? Precisou dar aula de jornalismo, e não só de jornalismo, mas de Constituição brasileira para jornalistas brasileiros, né? É o fim da picada, né? Em que ponto chegamos, né? Bom, enfim, é isso. Até a próxima.